Então o quinto é a oitava sessão, está bem? A oitava sessão da nossa série, A Família à Luz do Evangelho. Filho és, pai serás. Como fizeres, assim acharás. Isto é um provérbio popular com muito significado e que se reveste hoje de muita importância para nós, dado o tema. As relações humanas têm-se alterado ao longo da história. Hoje não se tolera a existência de escravos. Hoje há empregados, trabalhadores, etc. O homem é livre e quer ser independente. Também as relações familiares se têm alterado. Os pais são vistos muitas vezes como antiquados, botas de elástico. Muitos jovens querem viver à custa dos pais, mas não lhes obedecem, não os respeitam, nem os honram. O quinto mandamento. O quinto é o quinto mandamento da lei. A lei que o Senhor deu por intermédio de Moisés ao seu povo e que nós vamos ler aqui na Bíblia, tal qual aqui está escrito. Então, os 10 mandamentos estão no capítulo 20 do livro do Êxodo e no versículo 12 diz assim: honra teu pai e tua mãe. Honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Honra o teu pai e a tua mãe. A palavra que tem aqui, logo no início, honra, nós sabemos o que é que ela quer dizer em português. A palavra honra tem a ver com dignidade. A palavra honra tem a ver com respeito, com o reconhecimento do valor, da competência, da sabedoria, algo que foi adquirido com o tempo. O tempo deu a essa pessoa um estatuto que merece da parte dos outros, dos mais novos, neste caso, o respeito, talvez o seguir o exemplo, o desejo de seguir o exemplo. Portanto, esta palavra sabemos o que quer dizer. No original, a palavra que está aqui, kaved, quer dizer, esta raiz quer dizer ser ou estar pesado, uma coisa pesada, pesaroso, duro, mas também rico, honrado, glorioso. Tem estes significados. E, portanto, o contexto nos mostrará se será em sentido mais literal do termo ou em sentido mais figurado, não é? E neste caso, honra teu pai e tua mãe é não no sentido literal do termo de ser pesado, embora por vezes alguns acham isso, e se calhar todos nós achamos ao longo da nossa vida, não é? Nos momentos mais, noutros momentos menos, mas somos humanos. Mas aqui é, acima de tudo, em termos, é literalmente falando, não é? Não é literalmente falando, é portanto, fazendo a aplicação do termo a esta situação, a uma situação social e não o facto de ser pesado. Há muitas palavras derivadas deste vocábulo, desta raiz hebraica. Grande, por exemplo, a palavra fígado. Ainda hoje no hebraico moderno, fígado diz kaved. Kaved é fígado. Portanto, porque o fígado é um órgão que é denso, não é? Está
cheio de sangue e é um órgão, não é como, sei lá, os pulmões, é denso, é pesado, é nesse sentido, pesado. Mas também uma outra palavra derivada é a palavra kavod, e kavod quer dizer glória, glorioso, etc. Muitas outras palavras que tem, mas neste contexto interessa-nos acima de tudo não até tanto os substantivos e os adjetivos, glorioso, pesaroso, ou duro, ou rico, honrado, etc., substantivos e adjetivos, mas aqui o verbo que aqui está. Portanto, que é realmente, neste caso, ser honrado, ser glorioso, digno, portanto, de honra. Pessoas com peso, lá está o peso na sociedade. Pessoas com peso na sociedade, por exemplo, as que ocupam posições de responsabilidade e de autoridade. Dar honra ou glória a alguém é dizer que essa pessoa é merecedora de respeito, de atenção e de obediência. Então, indo agora para o nosso texto, a primeira parte do versículo afirma o seguinte: manda, é um mandamento, portanto ordena. Honra o teu pai e a tua mãe. Os 10 mandamentos são os mais importantes de todos os 613 mandamentos. E um deles é este, é o 5º mandamento. O 5º mandamento é o que está aqui, faz parte deste grupo especial de 10 mandamentos mais importantes, que são fundamentais. Digamos que este é o núcleo duro dos mandamentos que Deus deu ao povo de Israel. Poderá alguém estar a pensar neste momento, mas estás a falar dos 10 mandamentos, estás a falar da lei de Moisés, mas isso é para nós, hoje. Do ponto de vista da letra, como código legal a seguir de uma forma estrita, rigorosa e muitas vezes meramente religiosa, não. Agora, o espírito dos 10 mandamentos não foi alterado. Hoje nós não temos escrito para nós cumprirmos aquilo que Deus quer de nós. Escrito no sentido de nós estarmos a verificar a letra, a ver e a cumprir aquilo, quer tenhamos prazer em o fazer, quer não. O Senhor diz que hoje nós temos a sua lei gravada nos nossos corações. Não está aqui, mas está no coração. O que ainda dá mais responsabilidade. Dá-nos mais responsabilidade do que os israelitas tinham. Não é? Porque não podemos dizer, deixei a Bíblia em casa. Não tenho aqui a Bíblia, portanto não posso ver o que é que Deus diz. Não. Deus gravou aquilo que quer de ti, aquilo que são os mandamentos do Senhor, Ele tem-nos gravados no teu coração, no meu coração. E, portanto, nós não podemos nunca dizer que não temos aqui a Bíblia para ver, porque está aqui, o coração anda sempre connosco. Então está lá gravado aquilo que é bom, aquilo que é mau, aquilo que Ele aprova, aquilo que Ele reprova, aquilo que Ele quer que nós façamos. Nós temos gravado nos nossos corações. Não é? Faz parte da nova aliança. Não é? Que seria gravado nos nossos corações e não era mais a letra da lei, mas era o espírito de vida, o espírito de vida. E se nós somos crentes, nós somos filhos de Deus, então temos o Espírito Santo a habitar em nós. E é Ele que aplica todas estas realidades à nossa alma e mostra aquilo que é bom, aquilo que é mau. O que é que o Senhor Jesus disse antes de partir? Vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos. Enviar-vos-ei o Espírito Santo, aquele Consolador. Outro Consolador, eu enviarei outro Consolador.
o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber. Ele vos guiará em toda a verdade. Ele vos guiará em toda a verdade. Portanto, se nós temos o Espírito de Deus, então nós somos guiados em toda a verdade. E não precisa de estar escrito, está gravado nos nossos corações. Então, seria preciso este mandamento? É uma pergunta que nós podemos fazer. É tão óbvio, não é? Há coisas que nós achamos que são óbvias e que então não precisam sequer de estar escritas ou de alguém dizer, não é? Antigamente havia contratos verbais que, tanto para uma parte como para outra, eram imutáveis, eram irrevogáveis. E as pessoas cumpriam à risca aquilo que estava lá nesse contrato que era apenas verbal, prometeram um ao outro e fizeram e cumpriram. Hoje em dia nem escrito se cumpre, porque se rasga. Rasgam-se os contratos. Rasga-se aquilo. Não tem mais valor. Porque as pessoas não estão interessadas em cumprir, em assumir os seus compromissos. E então abandonam isso tudo e dão o dito por não dito. Claro que o Deus conhece o coração humano. E é claro que este mandamento pode ser muito óbvio, mas nós, daquilo que temos visto na nossa curta existência neste mundo, não é? Nós já deu para ver muitas coisas. E então é verdade que este mandamento devia ser dado e foi dado, e Deus conhece que somos humanos, que temos este coração que temos e que somos falíveis e que damos o dito por não dito e que hoje estamos de um lado, amanhã estamos do outro. Viramos, não é? Como a folha do álamo. E por isso ele deu este mandamento juntamente com todos os outros. Uma pergunta que se pode fazer aqui. Como é que um filho honra os seus pais? Como é que um filho honra os seus pais? É fazendo uma cerimónia pública e ajoelhando-se diante deles, beijando-lhes a mão, etc., para toda a gente ver. Isso é que é honrar os pais. É fazer uma grande festa em homenagem aos seus pais no dia das suas bodas, sei lá, de papel e depois por ali fora e tal, e de ouro e de diamante, se lá chegarem, por aí fora. É assim? Não é. Não é. Em pequeninas coisas. Em atitudes, em comportamentos, em ações, em obras, em palavras também. Em palavras também. Mas não apenas em palavras. Tem que ser em ações, em obras. E a palavra de Deus, ela própria nos mostra como é que um filho pode honrar os seus pais. Claro que ali nos 10 mandamentos não mostra o como. Digamos que está ali a lei, é uma lei, mas depois tem que ser regulamentada, digamos assim. E ao longo das páginas das Escrituras, nós temos essa regulamentação. O como fazer. Como fazer. Não só para este caso particular da honra aos pais, mas de muitos outros mandamentos. Como é que isso se põe em prática? Como é que se faz? E nós em Levítico, um bocadinho à frente, nós temos, versículo 19, verso 3, Levítico 19, 3, nós temos lá uma maneira, o que é aqui dito? Cada um temerá a sua mãe e o seu pai. Cada um temerá o seu pai, a sua mãe e o seu pai. Então, ter temor.
Temor aqui é exatamente como o temor a Deus. Não é ter medo, não é? Nós podemos ter medo de muitas coisas. Podemos ter medo de muitas coisas, mas não as amamos. Pelo contrário, precisamente algumas delas tememo-las, porque nunca as queremos ver na nossa vida. Nunca queremos que elas venham. A fome, por exemplo, não é? A doença, a guerra. São coisas que nós tememos e que as queremos quanto mais longe, melhor. Então, aqui não é nessa vertente do medo, como da guerra, da fome, da doença, de outras coisas. Aqui é temor no sentido de respeito. Respeito. Temor no sentido de respeito. Temer a Deus é reverenciá-lo, respeitá-lo, acima de tudo fazendo a sua vontade. Não é? Nós tememos a Deus se soubermos que realmente Ele é galardoador dos que o buscam e castiga a todos quantos recebe por filhos. Então, já sabemos que, como bom pai, Ele vai castigar as traquinices, as desobediências dos seus filhos. Então, e nós gostamos do castigo? Não. Disso é que nós temos medo, não é de Deus. Não devia ser. Não devia ser. Ter medo de Deus, não. Temer a Deus no sentido de respeitarmos, de o respeitarmos e de lhe obedecermos. Então, o temor tem a ver com o respeito e a obediência. E não com o medo. Com o medo. E é assim que deve acontecer em relação aos pais. Os filhos honram os pais temendo-os, temendo as consequências das suas ações, quando são más, e, por amor aos pais também, tentando fazer o seu melhor para lhes agradar. Portanto, isto é respeito, é o tentar ser agradável para com os nossos pais e, portanto, este temor é obediência. É obediência no sentido de lhe agradar, de não fazer aquilo que os entristece, que lhe causa tristeza e angústia e problemas, não é? Porque depende daquilo, do mal que nós tenhamos feito. Podemos inclusivamente dar-lhes uma despesa desmesurada, não é? Podemos fazer um estrago a alguém, partir, estragar, etc., a alguém, alguma coisa, um objeto caro, e depois, não é? E depois temos que assumir as consequências. E nós, se somos ainda, não somos de maior idade, não podemos ser responsabilizados, mas aquela pessoa ou aquelas pessoas não podem ficar com o prejuízo. Então quem é que vai pagar? São os pais, não é? Se quem fez o problema, quem causou o prejuízo foi o menor, esse menor está sob a alçada, a supervisão de alguém. Tem um encarregado de educação, digamos assim, que podem ser os pais, ou na ausência deles, ou na falta deles, será alguém que se assumiu como tutor. Terá que ter um tutor. Então, é esse alguém que é responsável pelas atitudes do menor e vai ter que pagar. Pois é. Então, temor. Agora, em Provérbios 1:8, Provérbios, mais à frente, Provérbios 1:8. Diz assim: Filho meu, ouve a instrução do teu pai e não deixes a doutrina da tua mãe. Ouve a instrução do teu pai e não deixes
a doutrina da tua mãe. Então, ouvir o quê? Os conselhos, os ensinamentos, a sabedoria. Ouvir. Ouvir faz parte de honrar. Honrar o pai e a mãe, ouvir, é dar-lhe ouvidos. Dar-lhe ouvidos. Um filho que não dá ouvidos aos pais é um estroina, não é? Um estroina. Que não liga nada àquilo que os pais dizem. E anda para aí, não é? A fazer 30 por uma linha, este e aquele. Portanto, se não houve os conselhos dos pais, não houve o conselho do pai nem os ensinos da mãe, então o que vai acontecer é que ele não vai ter referências. Ele não leva a sério esses conselhos e, portanto, não vai segui-los. E se não vai segui-los, uma vez que os conselhos que os pais dão, normalmente todos os pais são bons, então se ele não está a seguir os conselhos dos pais, que são bons conselhos, que conselhos é que ele está a seguir? Olhem, estou-me agora a lembrar do rei Roboão. Não é? Filho de Salomão, exatamente. O que é que ele fez? Ouviu os conselheiros de seu pai. E os conselheiros de seu pai, que eram já pessoas com idade, bastante idade, disseram: olha, toma cuidado, vê lá como falas a este povo, fala-lhes mansamente, diz-lhe que sim, senhor, dá esperança ao povo. Olha, faz promessas, como hoje os políticos fazem, não é? Faz-lhes promessas, e tu tens este povo na mão, e serás rei toda a vida, vais ser rei deles, eles vão-te obedecer, tudo bem. Mas ele, depois de tomar conselho com os anciãos, foi tomar conselho com os mais novos, com aqueles que cresceram com ele, não é? Que se calhar andaram na mesma escola, não é? Na mesma escola a aprender, enfim, a serem príncipes e pessoas importantes na sociedade hebraica. Então foi e falou com eles. E eles, que conselho é que lhe deram? Um mau conselho. Um conselho que nunca se dá a um governante, a um rei. Que é: olha, tu dizes a este povo, tu tens que te mostrar forte, tu fazes-te forte, tu não te acanhes. Olha, se te fizeres assim um cordeirinho, eles comem-te, eles matam-te, eles fazem, eles esfolam-te. Tu tens que dizer assim: o meu dedo mínimo, ou melhor, o meu dedo mínimo é mais grosso que o braço do meu pai. Este dedo assim é mais forte do que... Portanto, se o meu pai vos aceitou com cordas, não é? Eu vos aceitarei com escorpiões, com isto e com aquilo. Quer dizer, usaram ali uma linguagem forte, uma linguagem ameaçadora. E o povo, em vez de o aclamar como rei, o que fez? Disseram: Israel, cada um à sua tenda, vamos embora. O que é que nós temos a ver com este indivíduo? Não é? O que é que nós temos a ver com o filho de David? O que é que temos a ver com a casa de David? Não é? Pois é, aquilo ainda estava tudo muito fresco. Era o terceiro rei. Quarto. Este seria o quarto rei de Israel. Acabou por não ser o quarto rei de Israel, mas apenas o quarto rei de Judá. Porque as 10 tribos, que ainda estavam num processo de assimilação, aquele povo tinha vivido de alguma forma já bastante separado. O primeiro rei era da tribo de Benjamim, agora era a casa de David, mas ainda tinha que haver uma certa consolidação para que as 12 tribos coabitassem juntas e tivessem tudo em comum. Ainda não tinham. E ele falar desta maneira, o que é que deu? A debandada. Estão a ver? Seguir os conselhos dos pais, que são mais velhos, que têm mais experiência, ou seguir os conselhos dos da mesma idade, que se caracterizam por pensar que têm o mundo na mão, que tudo é deles, que nada lhes foge, têm a vida na mão, têm tudo. Têm tudo. Têm o talento, têm a vida, têm a saúde, têm tudo. Tudo. E então atuam desta maneira. E o que é que acontece? Acontece que depois
Dá este resultado, como deu no caso do rei Roboão. Ouvir os conselhos. Obedecendo. Ainda aqui em Provérbios, mas no capítulo 6. Um bocadinho à frente, capítulo 6, verso 12. Não, 20. Não é 12, é 20. E diz assim: Filho meu, guarda o mandamento do teu pai e não deixes a lei da tua mãe. Guarda. Agora não é só ouvir, é guardar, é cumprir, é obedecer. Guarda. Filho meu, guarda o mandamento do teu pai e não deixes a lei da tua mãe. Aquilo que ela diz é lei. Aquilo que ela diz é lei. Segue, cumpre, obedece. Efésios 1:6. 6:1. Efésios 6:1. Nós agora vamos para o Novo Testamento. Então no Novo Testamento não há os 10 mandamentos. Mas há mandamentos do Senhor. Não é? No Novo Testamento não há os 10 mandamentos, nem os 613 mandamentos de Israel, mas há os mandamentos do Senhor. E vós sereis meus amigos se fizerdes aquilo que eu vos mando, disse ele. Não é? Então diz assim, 6:1. Vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Olhem, é justo que assim seja. O desobedecer aos pais não é justo, não está certo, não está correto. Não está correto. Se queremos viver numa sociedade que é uma sociedade ordenada, organizada, uma sociedade pacífica, uma sociedade que é evoluída, uma sociedade onde há direitos e onde há deveres, onde tudo está, onde se pode viver sem sobressaltos. Então, obedecei. Obedecei. Se queredes viver assim, desta maneira, numa sociedade justa, então é justo que obedeçais aos vossos pais no Senhor. Porque isto é justo. Estás a ver? Está aqui. Havemos de voltar a esta passagem. Portanto, Colossenses 3:30. Colossenses 3:30. Um bocadinho à frente. Filipenses, Colossenses, capítulo 3. E diz assim. Eu disse 3. Não tem 30, pois não? Mas tem que estar aqui, se calhar. É para aí o 20, não? Pois. É 20 e eu escrevi 30. Obrigado. Vós, filhos, obedecei em tudo aos vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Então vamos juntar as duas passagens. Foi escrito pelo mesmo apóstolo, o mesmo escritor, que é Paulo, num caso aos Efésios e no outro caso aos Colossenses. É justo obedecer aos vossos pais porque isso é justo. E aqui, obedecei aos vossos pais porque isto é agradável ao Senhor. Queres agradar a Deus? Então obedece aos teus pais. Se queres agradar a Deus, uma das coisas para agradares a Deus é obedeceres aos teus pais. Isto é agradável ao Senhor. Obedecer aos pais. Nós sabemos que os pais não querem para os filhos coisas más. Então tudo o que dizem é para seu bem. Não é para bem dos pais, é para bem dos filhos. Para eles crescerem, para eles terem uma vida feliz. Não só no presente, mas no futuro. Não só no presente, no imediato, mas no futuro. É dar-lhe bases estáveis, bases sólidas para uma vida futura
de sucesso. E quando eu aqui falo de sucesso, não estou a falar de dinheiro. Também está incluído. Se o indivíduo não for ensinado ou não quiser aprender a gerir bem a sua mesada, a gerir bem o dinheiro, então ele pela vida fora vai ser um indivíduo que não sabe gerir o que tem. Então recebe o seu ordenado, se o tiver, e gasta tudo no primeiro dia ou na primeira semana, gasta o dinheiro todo. Então, e depois o resto do mês? Não é? Como é que vive? Mas se ele seguir os conselhos, se obedecer aos pais, neste particular, ele vai saber gerir o seu dinheiro. Ele vai saber poupar o seu dinheiro para quando precisar mais tarde e tiver uma despesa maior, poder fazer essa compra ou enfrentar esse desafio, etc. De outra forma, ele não tem meios, não é? E quem fala no dinheiro, fala nos outros aspectos todos da vida. Em todos os aspectos da vida. Se a pessoa tiver aprendido a ser prudente, então vai-se conduzir de forma a que não tenha sobressaltos. Claro que vão sempre surgir imprevistos na vida. Eles surgem, não é? Eles surgem, os imprevistos surgem na vida. Ninguém tem ilusões. Por mais sensata que seja uma pessoa, por mais prudente, por mais cuidados que tenha, vão sempre surgir coisas de que não estava à espera. Em todos os aspectos da vida. Em todas as áreas. Não é só na financeira, em todas. Agora, uma pessoa imprudente, uma pessoa que não está preparada, essa vai ter muito mais dificuldades em enfrentar o imprevisto, em enfrentar as dificuldades, do que uma outra que se conduz de forma prudente e que, portanto, está sempre atenta. E ao primeiro indício, ao primeiro sintoma, toma logo as devidas precauções, toma medidas. E o problema pode ser travado ali e não evoluir. Porque se nós não atuarmos a tempo, é como num incêndio, um fogo, não é? Lança-se a chama e aquilo começa a arder. Uma criança pegou nos fósforos, acendeu, ateou, sei lá, um monte de papéis ou de caruma ou de palha, seja o que for. Incendiou aquilo, está a arder, tudo a arder. Se de repente alguém tiver um balde com água e lançar a água sobre o fogo, apaga-se. Se não apagar o incêndio, ali naquele primeiro minuto, meio minuto, 1 minuto, e deixar aquilo estar, pode propagar-se ali nas redondezas, até, sei lá, a uma floresta, não é? E causar um incêndio de grandes proporções que pode demorar dias, muitos dias, a apagar e causar problemas muito graves, queimar casas, matar pessoas, animais, etc. E que tudo começou na chama de um fósforo. Um fósforo assim aceso, uma pequenina chama, assim, uma chama assim, transformou-se num incêndio enorme. Porquê? Porque não foi apagado a tempo. O prudente é este, que tem um balde com água, pronto para qualquer pequeno incêndio, e ele com aquele balde de água nem precisa de gastar a água toda. Põe assim um bocadinho de água e apaga imediatamente aquele foco de incêndio. É um foco de incêndio. Mas, se não atuar, se for imprudente, o que vai acontecer? Estamos a ver o que vai acontecer. Então, obedecendo aos pais. Quarto ponto. Ouvi-los e não desprezá-los. Voltando a Provérbios 23, 22. Novamente em Provérbios, capítulo 23, verso 22.
ouve teu pai que te gerou, e não desprezes a tua mãe quando vier a envelhecer. Estás a ver? O contexto que o escritor aqui põe é quando eles já forem velhos. Quando eles já forem velhos, coitados, são de outro tempo, não sabem nada. São de outro tempo, não sabem nada. É uma frase que se ouve muitas vezes. São velhos, não sabem nada. Ouve teu pai que te gerou e não desprezes a tua mãe quando vier a envelhecer. E ouvi-los aqui tem muito que se lhe diga. Pode ser interpretado de várias maneiras. Porque ouvi-los, e aqui realmente a palavra que está no original é ouvir, portanto neste caso shema, ouve. Ouvi-los é dar-lhes atenção, não é por eles serem velhos que nós já vamos até evitar conversar com eles. Devemos conversar com eles. E ao conversarmos com eles, estamos a dar-lhes atenção. Porque eles apreciam isso. Veem que ainda podem dialogar. As outras pessoas, e no caso particular e especial, os filhos, têm prazer em falar com eles, falam com eles, estão-lhes a dar atenção. Isto é importante para as pessoas de idade. Dar-lhes atenção. Dar-lhes atenção. Olha, eu com isto não quero gabar-me, é só um mero exemplo, está bem? Porque eu reconheço-me cheio de defeitos. Mas a minha avó, uma das minhas avós, eu tinha duas, mas aquela com quem eu convivia mais vezes, porque vivia mais perto, ela gostava muito de mim. Não é que não gostasse dos outros meus primos e do meu irmão, mas ela gostava muito de mim e tinha sempre um presentinho lá para quando eu ia à casa dela. Porquê? Porque eu, mesmo novito, com 10 anos e até menos, era capaz de ficar ali, quando a minha mãe lá ia comigo, era capaz de ficar uma tarde inteira a ouvi-la falar das coisas antigas. E por isso é que eu hoje tenho, em relação, eu não moro na Gafanha já há muitos anos, já há 39, por aí 39 anos, por aí à volta, não é? Neste caso até já é há mais, é há 41. Não é 39, é há 41. Neste caso até já é, feitas as contas, eu estava a falar sem fazer contas, feitas as contas é há 41. Portanto, já vivo há muito mais tempo aqui, mas sei muita coisa, até de pessoas que eu não conheci, que morreram antes de eu nascer, ou que eu era muito pequeno quando elas morreram, e eu ainda hoje sei histórias de famílias inteiras da Gafanha da Nazaré. Porquê? Porque ficava a ouvir a minha avó, e ela toda contente de estar a ouvi-la. Então, tinha lá uma bolacha, às vezes assim já muito mole, não é? Esperou uns meses, uma bolachinha para mim, ou uma romã, lá da sua romanceira, tinha sempre assim alguma coisa. Porque eu ouvia. As pessoas de idade gostam de atenção, gostam que as ouça, que falem com elas. Mas ouvi-las aqui também ainda é ouvir a sabedoria que eles têm. Ouvir os conselhos, é voltar um bocadinho atrás, é continuar a ouvir os conselhos, mesmo quando eles já têm muita idade. Mesmo quando já têm muita idade. Não é dizer, são velhos, não sabem nada, são de outro tempo. E, portanto, é cuidar deles também na velhice, não os desprezar e a tua mãe quando envelhecer. Portanto, como aqui diz, continuar a atendê-los, não os desprezar. Não os desprezar. Cuidar deles na doença e na velhice. Estamos quase a chegar ao fim. Então vamos para 1 Timóteo. Vamos para 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 5. 1 Timóteo 5.
versos 3 e 4. Eu vou ler também o 3, porque é importante para o nosso enquadramento. Diz assim Paulo a Timóteo: honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas. Estão a ver? Honra. Aqui honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas. Estão a ver a amplitude desta palavra honra, ou daqui deste imperativo honrar, que aqui está. Mas, se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família, isto é, para com a sua mãe ou a sua avó. Não é? Porque às vezes queremos andar a apagar fogos, aí por longe, e temos o nosso conselho a arder. Neste caso, a nossa casa. Há disto, isto acontece. Então, aqui, o que é que Paulo aqui está a dizer? Ele está a dizer que na igreja as viúvas devem ser apoiadas pela igreja. Está a dizer isto a um líder, a Timóteo, não é? Mas está a dizer também que a igreja não deve ser sobrecarregada no caso de essas viúvas terem filhos ou netos. Porque nesse caso o peso não pode estar todo sobre a igreja, não é? Até se não estiver nenhum melhor ainda, mas pode ser necessário. Mas, primeiro, a responsabilidade é dos filhos e dos netos. Já não houver filhos, então netos. Mas aqui fala primeiramente dos filhos, portanto a ordem é esta. É a ordem também da herança, não é? Os herdeiros, primeiro os filhos, depois os netos. E aqui também no cuidado, primeiro os filhos, depois os netos. Então, o honrar pai e mãe tem a ver também com o cuidado para com eles, o cuidado para com eles, nas situações de debilidade, de fraqueza, seja a doença, seja a velhice, etc. Portanto, não esqueçam 1 Timóteo 5,4, porque isto é muito importante, tem a ver com a família de cada um de nós, em que nós temos a nossa responsabilidade. E agora, um terceiro ponto, que é a recompensa de Deus. E aqui a recompensa é abrangente. É a recompensa no bom sentido, mas também a recompensa, não é? O salário, e o salário do pecado é a morte, uma coisa má. Portanto, estão a ver, a recompensa aqui tem dois aspectos. O aspecto positivo e o aspecto negativo. Então, primeiro aspecto eu vou considerar positivo. Voltando a Efésios, ou melhor, recordando o que está no quinto mandamento, que diz assim: para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. E agora em Efésios capítulo 6, que acaba por dizer a mesmíssima coisa. Está a citar o livro de Êxodo capítulo 20, versículo 12. E então diz assim: vós filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. E qual é a promessa? Está a seguir no versículo 13, que nós já lemos lá no Êxodo. Para que te vá bem e vivas muito tempo, para que se prolonguem os teus dias, isto é, vivas muito tempo, sobre a terra. E vivas muito tempo sobre a terra. Isto não quer dizer que aquelas pessoas que viveram até aos 106, como Manuel de Oliveira, ou mais anos, que honraram muito o pai e a mãe,
ou que foram eles que honraram mais, e que aquilo se mede assim por... Há uma medida para a honra e depois também há uma medida para a idade. Não é. Isto, Deus promete e faz isto. Claro que depois há outras circunstâncias que só Deus conhece e que o indivíduo às vezes também conhece, que levam a que a vida não seja assim tão longa. Mas isso tem outros aspectos depois também associados. Agora, que este é um fator importante e se queres viver muito tempo sobre a terra, então, olha, ponto de partida é este. Não te esqueças de honrar o teu pai e a tua mãe. Mas depois há no aspecto negativo, a recompensa no aspecto negativo, que é o castigo. O castigo. E então, Deuteronômio 27:16. Estamos mesmo a terminar. Deuteronômio 27:16. Maldito aquele que desprezar o seu pai ou a sua mãe. E todo o povo dirá, amém. Estão a ver? Maldito aquele que desprezar o seu pai ou a sua mãe. Isto é dito lá naquele monte, no monte Ebal, não é? E então o povo responderá que concorda. É isso, sim senhor. Amém. Então, portanto, maldição para os desprezadores. Morte para os zombadores. Provérbios 30:17. Voltando a Provérbios, capítulo 30, verso 17. Os olhos que zombam do pai ou desprezam a obediência da mãe, corvos do ribeiro os arrancarão e os pitões da águia os comerão. Estão a ver? Os zombadores zombam do pai. Oh, olha como ele está o velhurro e tal, e usam uma data de adjetivos em relação aos pais, e tal, não é? Pois é, olha que ele parece, e riem-se, zombam, não é? Acham graça e se calhar mais do que graça, e zombam do pai e desprezam a mãe. Então, é morte. Como disse Jesus também, não vamos agora aqui ver no Velho Testamento, vamos ver as palavras de Jesus, citando também o Velho Testamento, a lei, em Mateus capítulo 15, e é a última passagem que lemos, vai ser esta, quando Jesus está a falar com os judeus e a dizer que eles que validam a palavra de Deus pelas suas tradições. Ele diz assim, 15:4, Mateus 15:4. Versículo 3 também. Ele, porém, respondendo, disse-lhes, porque transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou dizendo, honra a teu pai e a tua mãe. E quem maldisser ao pai ou à mãe, morra de morte. Isto é, seja morto. Era apedrejado e morto, como nós sabemos. E assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Não é? Porque dizem quem... Pronto, disseram, olha, isso é para o Senhor. Então já não precisam de honrar o pai e a mãe. Então, estão a ver? Este é o castigo de Deus. Claro que na lei de Moisés era assim, era literal. Os pais levavam-no perante os juízes e ele era condenado e todo o povo o apedrejava até morrer. E, portanto, era assim. Claro que Deus, no seu caráter, não mudou. As leis dos homens podem mudar, hoje pode parecer tudo diferente, etc. Mas Deus continua a ver da mesma maneira os pecados como via neste tempo, há 3.500 anos.
vê da mesmíssima forma. O caráter de Deus é imutável e o seu caráter também. Então o que ele pensa em relação a uma coisa, ele continua a pensar. Portanto, ele continua a julgar da mesma maneira, da mesma forma. Vamos fazer apenas algumas aplicações rápidas e para terminarmos. Obedeces sempre aos teus pais? Por vezes fazer o que eles dizem parece pesado, difícil e sem sentido, mas eles têm muito mais experiência do que tu e sabem o que é melhor para ti. Segundo, tu podes obedecer aos teus pais, mas quando eles não estão presentes, teres comportamentos e atitudes reprováveis que as outras pessoas observam. Não achas que a tua conduta em sociedade também pode desonrar os teus pais? Aquilo que se faz lá fora, aquilo que se faz na escola, aquilo que se faz quando se sai com os amigos, seja onde for, no campo de futebol, no bar, no café, etc. Qualquer coisa. Aquilo que fazes aí é suscetível de desonrar os teus pais. E até de lhes causar problemas, como já vimos anteriormente. Pois é. 3. Costumas pedir conselhos aos teus pais ou, quando eles tentam ajudar-te, desprezas as suas palavras, opiniões e conselhos? Para refletirmos. Já tiveste contendas e discussões graves com o teu pai ou com a tua mãe? Não discordar deles e depois ainda discutir. Discutir no mau sentido do termo, porque a palavra discussão, tem muitos aspectos, não é? Podemos discutir assuntos de forma civilizada, mas podemos inclusivamente achar que eles querem prejudicar-nos, etc. E então fazer uma guerra. Quarto, quando os teus pais envelhecerem, como pensas agir em relação a eles? E tenho aqui várias opções. Fazeres a tua vida normal e a segurança social que trate deles? Há pessoas que pensam assim. Colocá-los num lar para idosos contra a sua... Eu não sou contra o lar, hein? Mas colocá-los num lar de idosos contra a sua vontade. Eles não querem, mas tem que ser. Tu obriga-los. É? Assim já não concordo com o lar nesse sentido. Mas o lar também não aceita este tipo de situações, acho eu. Tratá-los como se eles já não soubessem nada e por isso os seus conselhos não servem para nada. Mas também quero pôr aqui uma coisa positiva. Amá-los, dar-lhes atenção e cuidar deles. Que exemplo estás a dar aos teus filhos na forma como tratas os teus pais? Pois, é que os filhos estão a ver. Estão a ver como é que a avó e o avô são tratados. Estão a ver como é que o pai e a mãe tratam os seus próprios pais. E acabo como comecei. Filho és, pai serás. Como fizeres, assim acharás. Vê que exemplo dás.